a todo mundo que já está aqui reunido e quem está chegando, Amanda, que acabou de chegar, Júlia, que acabou de chegar, Daniel Pereira, filho do Miguel Serpa Pereira, de Tanta Saudade Deixou na Gente, o Carlos Nelson Roder, professor do Departamento de Direito, pesquisador, professora emérita do Departamento de Pedagogia. Está animado, está animado. Então, como vocês estão vendo, eu me instalei flutuando sobre o pilotis da PUC. Você copia e põe lá no... Vera, você está com o microfone ligado, toma cuidado com o que você diz, por favor. Tá. Vou vencer agora. Então, como vocês podem ver, eu estou flutuando sobre o pilotis da PUC. Eu quis muito botar esse pano de fundo, porque eu acho que seria um contrassentido começar a nossa conversa hoje ignorando esses dias sombrios que nós estamos vivendo, esses dias de incerteza, de dúvidas, de desconcerto, esses dias em que o pilotis aparece de maneira tão estranha para nós. Eu acho que nenhum de nós nunca viu os pilotis vazios. Então, esses pilotis vazios, que nós agora estamos enchendo com a nossa presença efetiva, ainda que virtual, esses pilotis vazios que acolhem a cada um de nós, agora vai acolher o Deri, a Derivaldo Ramos de Santana, que está na França. Em Arles, você está, Deri? Ele não está, acho que ele está sem microfone. Põe o microfone, Deri. Estou com o microfone ligado, normalmente. Ótimo, querido. Você está em Arles? Não, estou em Narbonne. Na fronteira, quase na fronteira com a Catalunha. Em compensação, a Cida, que está chegando agora, está em Madrid. Olá, todo mundo. Olá, já está falando olá em vez de olá. Mas a gente fala também olá em português. A Cida também foi bolsista de projeto de pesquisa, o Deri também, muito querido de todos eles. Cida, você está melhor? Aí, vida. A Cida está com corona. Ela, o marido e a Olivia, que tem 3 anos de idade, maldade, né? Aproveitando para falar para as pessoas ficarem em casa, porque isso é muito sério. Muito bem, Cida, todos nós em casa. Como você pode ver, estamos todos em casa, ainda que... Olá! Olá! Hello! Minieta! Vovó Guida! É a vovó Guida! Um beijo, meu amor! Vai brincar, vai. Muito linda. Essa é trilíngue, aos 3 anos de idade. O pai é italiano, a mãe é brasileira e mora em Madrid. Isso. Você agora vai ficar cantando aí, só que sem microfone. Bom, então eu quis trazer esse pano de fundo, porque esse é o pano de fundo da nossa vida agora. O pano de fundo de vazio. De vazio, de tempos sombrios. Nós vamos falar de alguns tempos sombrios, mas eu não queria falar de costas para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Também um tempo sombrio, ainda que de outra natureza, um tempo para nós aqui, Cida, Deri, Gabriela, que estão fora do Brasil, para nós um tempo de pandemia, mas também um tempo de pandemônio, de pandemia do coronavírus e de pandemônio instaurado por aqueles que, infelizmente, nos desgovernam
há algum tempo, né? E que nos deixam completamente perplexos. Nós temos que lidar ao mesmo tempo com a pandemia e com o pandemônio. Não é uma situação cômoda. Eu não queria falar de costas para esse mundo, para essa situação, para essa experiência que a maioria de nós estamos aqui hoje estamos vivendo. Mas eu vou agora, então, passar para o nosso tema, que são outros tempos sombrios, são tempos sombrios muito pesados, são tempos sombrios que nós não queremos lembrar, mas não podemos esquecer. Não podemos esquecer por muitas razões, mas nós não podemos esquecer disso que não queremos lembrar por causa da Olívia, filha da Cida, por causa do Tomás, filho da Cristina, da Ciência, por causa da Elna Aio, filha do Dei e da Helena. É pelo futuro que nós não podemos esquecer esse passado. Não só para não repeti-lo, mas para ver se somos capazes de aprender alguma coisa desse tempo vivido. Eu vou, então, dividir com vocês a minha tela, se eu conseguir este prodígio de tecnologia, e nós vamos conversando. Vocês, por favor, sintam-se à vontade de entrar na hora que quiserem. Flávio chegou. Bem-vindo, Flávio. Então, a minha ideia é ser breve, em primeiro lugar. Vocês já sabem que eu me chamo Margarida de Souza Neves, sou há exatos 55 anos professora do Departamento de História e atualmente coordeno o Núcleo de Memória da PUC, onde trabalho com alguns de vocês. A Cátedra Martini me pediu para conversar um pouco sobre memórias e histórias da PUC durante a ditadura militar. É um período longo que vai da instauração do golpe civil-militar de 1964 até, para alguns, 1985, que é quando, de forma indireta, o primeiro governo pós-ditadores militares se instaura, Tancredo morre e assume o José Sarney. Para alguns, esse é o marco final desses anos de ditadura militar. Para outros, é a Constituição Cidadã de 1988. Eu quero declarar que os meus secretos compromissos com a onipotência não me levam a querer, em meia hora, dar conta do período e das ricas memórias e histórias da PUC durante esse período. Não é essa a minha intenção. Eu tenho 3 objetivos aqui hoje que eu quero dividir com vocês para começo de conversa. Esses 3 objetivos se traduzem em 3 movimentos que eu pretendo fazer e que não são sucessivos, eles são simultâneos. O primeiro movimento é escolher uma amostragem dos documentos que nós temos nos acervos do Núcleo de Memória, documentos esses que são suportes da memória da PUC nesse período, né? E que nós temos sobre esse tema. E trabalhar com essa pequena amostragem, que tem o valor de uma amostragem significativa. O segundo objetivo é tentar relacionar essa amostragem, ou seja, essa documentação, esse pedacinho do nosso acervo documental, com o elemento teórico que informa o trabalho do núcleo de memória, com o conceito de memória com o qual nós operamos no núcleo de memória. Não é o único conceito de memória existente, mas é aquele que nós escolhemos e com o qual nós operamos na dimensão teórica do nosso trabalho. E, por fim, eu gostaria
é de não fazer isso de uma maneira fria. Eu gostaria de fazer isso buscando os muitos rostos humanos dessas memórias. São rostos humanos de todas aquelas pessoas que viveram a PUC nesses anos sombrios da ditadura, rostos de funcionários, rostos de professores, rostos de alunos, de amigos, enfim, pessoas que fazem de alguma maneira, direto ou indiretamente, parte do mundo da PUC nesses anos. Eu escolhi 4 desses rostos, mas que estão aqui representando todos os demais. Né? Em primeiro lugar, o rosto da dona Joana, certamente Marlene, Flávio, Luiz Fernando, Vera lembram da dona Joana. Vocês estão vendo a dona Joana na tela? A dona Joana era uma empregada da limpeza, na época que a limpeza da PUC não era terceirizada. Ei, Olívia. Então, a dona Joana, ela era uma pessoa muito especial, morava no Minhocão, adotou uma carrada de filhos, nenhum deles de papel passado. Uma vez eu perguntei para ela quantos filhos ela tinha adotado. Ela disse, minha filha, eu contei até 28, depois eu parei de contar. Essa era a dona Joana. E a dona Joana, não sozinha, mas com outros funcionários da PUC, salvou a vida de muitos alunos e professores da PUC. Primeiro, ela acolheu na casa dela, no Minhocão, muitos que necessitavam de acolhida. Reza a lenda que, inclusive, um então incendiário maoísta, que depois se tornou um político menos incendiário, que se chama Wellington Moreira Franco, que esteve na casa da dona Joana refugiado uma temporada. Mas a dona Joana era muito inteligente e ela um dia viu a PUC ocupada por garis, varrendo, uniformizados os pilotis. Ela sabia perfeitamente que não tinha gari da prefeitura varrendo a PUC. E sacou que eram policiais. Então, ela foi nos vários departamentos buscando os que ela chamava de meus meninos, que éramos nós, os alunos. E nos levou por caminhos que só os funcionários conhecem, até por lugares estranhíssimos. Ela nos levou até o outro lado do prédio Leme, não tinha Lagoa Barra na época, e nos deixou no ponto de ônibus. Depois que a gente tomou um ônibus e foi para casa. Ela dava tchau para a gente do ponto de ônibus. Então, esse rosto, né, que salvou a vida de tanta gente, Luiz Davidovich, entre outros, e eu mesma estava nesse grupo, está aí representando o rosto de tantos funcionários que, nesses anos, não só cumpriram com a sua obrigação profissional, mas, muito mais que isso, nos ajudaram a viver e, em alguns casos, a sobreviver. Dona Joana está aí. Diga, a gente não está conseguindo ver o rosto dela, não. Tem que passar o próximo slide. Você sabe por que você não está conseguindo ver? Porque você está com esse monte de carinha em cima, não é isso, Deri? Sim. Ah, tá desse lado. Afasta as carinhas para o outro lado da tela. Ok. Obrigado. Foi? Sim, foi. Ela é muito linda, a dona Joana. Vale a pena ver a cara dela. E era uma figuraça, adorava uma boa cachaça. Quem quiser pode ver só o rosto da Guida, inclusive. Pode clicar Não façam isso, por favor. Não, o que eu estou querendo dizer é que, ao invés de ver várias carinhas, ver só o rosto da Guida. Fica mais fácil para acompanhar, Guida. Eu gosto mais de ver todos os rostos e não ver o rosto da Guida. Mas não cabe na tela. Não cabe. Tem Photoshop. Não cabe então, na tela. Além da dona Joana, que está aqui representando todos os funcionários, eu lembrei também de alguns professores que tiveram importância. Outra vez, nós, da não tão jovem guarda,
reconhecemos o padre Mendonça, que foi vice-reitor comunitário da PUC, era professor também, e que foi muitas vezes resgatado da polícia os alunos que tinham sido detidos ou presos. E era famosa a frase que ele usava ao chegar no DOPS, ou na delegacia, ou no Senimar, ou onde fosse, lugares de repressão. Ele nunca ia sozinho, em primeiro lugar, e ele dizia sempre: a PUC sabe que fulaninho de tal está preso. E esse a PUC sabe, muitas vezes, foi senha para que muitos alunos fossem liberados, né? E ele nunca deixava de procurar isso, acudir aos alunos. Depois nos dava broncas homéricas, que a gente não tinha nada que se meter nessas coisas, mas ia lá e salvava a gente. O padre Mendonça morreu há pouco tempo. Em que ano foi, Clóvis? 2006. Em 2006. É um dos professores, é um padre jesuíta, né? Outro professor que eu botei aqui também representando a todos os professores é o professor Pierre-Henri Lucie, que era... Esse tem uma história de vida maravilhosa, né? Ele teve em campos de concentração por pertencer à resistência francesa durante a Segunda Guerra, e ele, na prisão, estudou física, se tornou um grande físico, veio para o Brasil. Enquanto ele procurava reconhecer os seus documentos, os seus diplomas, ele foi chofer de caminhão muito tempo, 5 anos, e depois foi professor, inclusive, da PUC. E ele, em primeiro lugar, era um professor extraordinário. Tão extraordinário que nós, que éramos da área de humanas ou de sociais, íamos às aulas do Pierre Lucie para ver um professor dando aula. Eu acho que isso nos deu muito alento. E, além disso, ele acolhia, conversava com a gente sobre aquela situação e tal coisa. Então, esses dois estão aqui representando a muitos outros. E, por fim, eu escolhi, para representar o rosto de todos os alunos, um rosto que foi terrivelmente assassinado, morreu sob tortura no hospital do Exército, nas mãos do Estado brasileiro, que é o Raul Amaro Nin Ferreira, que a gente... foi meu contemporâneo de PUC e foi um dos 2 alunos que nós sabemos que morreram na mão da ditadura. O Raul hoje dá nome ao Diretório Central de Estudantes e eu quero que o rosto dele aqui me lembre da multidão de colegas meus, de colegas nossos, de alunos da PUC, que nesses tempos sombrios sofreram violência, foram torturados, foram presos, foram exilados, foram mortos como Raul. Vamos levar esses rostos e tantos outros, cada um de nós que vivemos esse tempo pode lembrar de tantos outros, vamos levá-los conosco nesse trajeto aqui. E vamos voltar para a fotografia que serve de pano de fundo para a minha fala, e que é uma fotografia feita pelo professor Leonardo Afonso de Miranda Pereira, do Departamento de História. Uma linda fotografia, mas certamente não são os nossos pilotis, ainda que sejam os nossos pilotis, né? São os pilotis hoje vazios, e os nossos pilotis são esses pilotis da década de 60 e 70 que nós vamos ver agora nessa fotografia de outubro de 68, em que os alunos aparecem discutindo a participação em manifestações da época, votando. É uma fotografia linda, que pertence ao acervo do Correio da Manhã e que hoje está no Arquivo Nacional, né?
essa fotografia, né, mostra o que eram os pilotis naquele tempo, o que era a PUC naquele tempo. Essa fotografia condensa o que é a memória dos anos da ditadura na PUC. Tá? PUC Território Livre, PUC com uma possibilidade de articulação muito maior que as universidades federais, PUC capaz de acolher professores de outras latitudes acadêmicas que tinham sido caçados. Estou me lembrando aqui do nome do Moisés Nussensweig, do Luiz Costa Lima, da Miriam Limoeiro e de tantos outros, do Gerson Moura, de tantos outros que a PUC acolheu no seu quadro docente. Né? Mas é isso. Né? Os pilotis sempre foram condensação do que é a identidade e, portanto, a memória e, portanto, os projetos da PUC. Os pilotis sempre foram a ágora da PUC. Essa fotografia, eu acho que resume muito o que era a PUC naquele tempo, no seu espaço privilegiado de memória, que são os pilotis. Né? E a PUC fica bem na foto. Né? Ela fica bem nas fotos sobre aquele tempo. Né? Como, por exemplo, nessa outra fotografia aqui, também de 68. Forte, né? Esse mar de cabecinhas jovens e esse rapaz que eu não tenho a menor ideia quem seja, com tanta força, usando o seu direito de voz, o seu direito de cidadania nos pilotis da PUC, quando os direitos de cidadania estavam todos caçados. Né? Essa é uma assembleia que foi convocada pelos estudantes para discutir a possibilidade de uma greve, porque 70 estudantes estavam acusados de invasão do Conselho Universitário, porque queriam discutir a reforma universitária, que é desses anos, e a PUC, enfim, as instâncias de governo da PUC não abriram muito espaço para isso. Então, estávamos discutindo se íamos fazer greve se eles fossem expulsos. Depois nós vamos ver a sequência dessa história. Mas é esse o rosto da PUC, né? E é um rosto forte, um rosto com voz. É esse o clima da PUC nos anos 60 e 70, um clima muito diferente do clima de outras universidades em que essas vozes eram caladas. Né? A PUC, com o privilégio de ser uma instituição privada, não era sempre acossada pelas forças da violência. Algumas vezes foi, mas não sempre. Né? Esse é o rosto da PUC. Né? Como é esse também, outra vez, os pilotis, numa foto que é uma foto feita pelo Alfredo Jefferson quando estudante, ele deu para a gente, para o acervo do núcleo. Essa foto eu gosto muito. Né? Primeiro porque esteticamente ela é muito interessante, mas é isso. Né? Os pilotis sustentavam a nós todos e a nossa voz. Né? Eu acho que essa fotografia ela dialoga com outra feita ano passado, eu não sei se vocês lembram, pela professora Agnes Christian, do Direito. Não sei, Caíto, se você conhece essa professora, mas é também nos pilotis os alunos pintando uma faixa antifascismo que depois seria pendurada para as janelas da Ala Frings, né? Em outubro de 18. Eu acho que lembra essa foto. O que é importante é a gente perceber como essas fotografias, aqui uma fotografia da passeata dos 100.000, feita por um ex-aluno da PUC, que é um grande fotógrafo, Zé Inácio Parente, fotografias de excelente qualidade,
A PUC aparecia muito bem na foto. A PUC aparecia, como eu disse antes, como território livre, eu não disse isso à toa. É isso que está inscrito nas faixas que nós carregávamos, né? A PUC existe por um Brasil livre. A PUC exige a liberdade dos seus colegas universitários. A PUC, seus alunos, seus professores, né? A PUC defende a liberdade. A PUC sai bem na foto desse período. Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção, porque nessa memória e nessa história, não tudo são flores, né? Há zonas escuras, as zonas não esclarecidas. A PUC não se situa nos anéis de Saturno. A história entra na PUC como pervade todos os espaços. Na PUC havia, sim, pessoas que deduravam seus colegas, professores que deduravam seus alunos, conflitos com a administração central, conflito entre professores e alunos, entre alunos. A PUC não existia na parousia, ela existia na história e, portanto, no conflito. Essas fotografias do Zé Inácio Parente, ex-aluno de psicologia, que foi com o grupo da PUC para a passeata dos 100 mil, elas são magníficas. Eu trago algumas delas por várias razões. Essa eu trago por uma razão de afeto, acho que da maioria de nós. Vocês estão reconhecendo essa menina de 19 anos aqui? É a Ana Valesca. Ana Valesca Polo Mendonça, que nos deixou tão cedo, que sempre ela foi aluna da PUC, ela foi professora do Departamento de Educação há anos e anos, e morreu tão cedo, de uma forma tão brutal. E certamente a vida dela está muito atravessa a vida da PUC. Eu daqui me lembro da Valesca e da Maria Cília Londres, que fazia letras. Era o pessoal que estava no diretório nessa época, que aparece aqui um pouco melhor. Essa é uma foto tão bonita que a Valesca aparece rindo, a cara da filha dela, da Ana Tereza, e a Maria Cília também aparece aqui do lado. E aquele monte de... As fotos são maravilhosas, né? Na passeata dos 100 mil foram também os teólogos. Aqui, um bando de teólogos da PUC que achavam que o Clergyman ia pelos dos cacetetes dos policiais, o que não necessariamente é verdade. E se vocês, teólogos e teólogas, prestarem atenção, sobretudo os da velha guarda, vocês vão ver aqui um jesuíta, que é o Lico Klein, Luiz Fernando Klein, novinho aqui fazendo graduação em teologia. Eu desconfio que essa bonitinha que está aqui em primeiro plano é a Laurinha Lacerda Pessoa, que disse que ia vir, não sei se ela chegou. Depois eu quero ver com ela se é ela mesma, que era uma aluna de história, minha colega de turma. Mas aqui é interessante você ver como é que os teólogos participavam do movimento. O Lico, que na fotografia anterior aparece meio tímido e meio assustado, com a faixa abaixada, no calor da força dos seus colegas, parece que o anima, e ele não hesita em levantar a faixa e cerrar o punho, bem como o outro colega dele que está por aqui, com um gesto revolucionário. Eu acho interessante essa foto, que mostra a participação dos teólogos nesse movimento também. Eu só conheço o Lico, não sei se vocês conhecem alguém mais. Padre Guy Ruffier, ao lado do Lico. Olha, Maria Clara, cadê? Esse é o Gui? Olha, é esse aqui? Peraí, agora sumiu da tela. Esse aqui. Esse é o Gui. É o Gui Ruffier. Olha só. Você tinha visto essa fotografia do Lico alguma vez? Não. Eu acho que ele também não. Aacho que ele também. Confirmo, é o Gui, é o Padre Gui do Santo Inácio.
Esse é o país de Rufino. jesuítas. É. E aqui deve ter uma coleção de jesuítas e não jesuítas. Eu acho divertido isso deles terem. Nenhum deles usava clergyman. Não, mas o Lico era bom de passeata. Eu fui com ele a passeata pelas diretas, ao comício das diretas. Ele era sempre muito atuante. Ele tomou gosto na coisa. Tomou gosto na coisa. Mas eu repito que as fotografias recolhem o lado luminoso do que foi a PUC nesses anos. Mas também temos o lado obscuro, né? Essa é a fotografia símbolo por excelência da PUC nesses anos. Essa é uma fotografia do JB, o helicóptero da polícia ameaçando aterrissar, como vocês estão vendo, na Vila dos Diretórios, as casinhas aqui. Abaixo. Eu não consigo entender porque ninguém está olhando para o helicóptero. Não tem ninguém olhando para o helicóptero, eu não consigo entender uma coisa dessa. Mas pode ser uma tática. A gente tinha táticas estranhas. E ele não desceu de todo, mas a polícia cercou a Gávea e, por consequência, engarrafou a cidade. Isso foi anos depois, quase 10 anos depois daqueles primeiros, né? Então, não ser fotografado, talvez, né, Guida? O que, meu amor? Não olhavam diretamente para o helicóptero para não ser fotografado, talvez, não sei. Para não ser fotografado, a gente botava óculos escuros e achava Pode que estava... Guida, essa foto foi feita provavelmente de um prédio lá da Marquês de São Vicente. Então, o helicóptero, na verdade, está muito mais perto do prédio do que pode ser. Do Kennedy, porque dá impressão por causa da chapada da foto, né? Ele está muito longe, na verdade, do Kennedy. Está bem no meio do caminho, provavelmente. É verdade, você tem toda a razão. Essa é uma foto símbolo, né? Esse lado sombrio dependia da PUC, né? Mostra que a PUC também era alvo da ação policial. Mas o lado sombrio, atrás dos pilotis luminosos, se esconderam muitas vezes coisas que nós não gostaríamos que tivessem acontecido naquele período, né? Por vezes, nós tínhamos táticas muito interessantes de nos opormos ao que nós sabíamos que eram professores que deduravam. Tinha um professor cujo nome eu não declino, porque eu não quero fazer a mesma coisa que eles fizeram, que era claramente dedo duro. Ele morava no Jardim Botânico, numa casa muito bonita. Então, nós fizemos o seguinte, nós fizemos um anúncio dizendo que a casa estava à venda por 2 cruzeiros. Mas tinha que chegar às 4 da manhã para comprar a casa. Então, às 4 da manhã, fez-se uma fila gigantesca que tocava a campainha da casa do professor para, enfim, comprar supostamente a casa. E nós achamos que isso era uma ação revolucionária muito eficiente. Outra coisa que a gente fez foi jogar ele dentro do rio uma vez. Os meninos da engenharia jogaram dentro. Mas ele era um de alguns. Também tinha informante, frequentava aulas e por aí afora. A hora de fazer a panela é às 20h30. Vamos confrontar essas bases documentais com outro tipo de documentação. Jornais, por exemplo, não só jornais da grande imprensa, mas o jornal da PUC. O jornal da PUC é uma fonte preciosa e está todo ele digitalizado e disponível na rede. Então, é muito fácil fazer pesquisa no jornal da PUC. Aqui eu selecionei uma fotografia de uma folha do jornal da PUC de 98, que tem uma linda reportagem sobre 68, 30 anos antes, e chama esse ano do ano que tudo mudou, e mudou também a PUC. E realmente tudo muda no cenário internacional, a Guerra do Vietnã,
Maio 68, Reivindicação dos Estudantes, Primavera de Praga, enfim. No cenário internacional muda tudo, o protagonismo da mulher, liberação da mulher capaz de ser dona do seu corpo a partir da propagação da pílula anticoncepcional. E no Brasil muda tudo também em 68, como nós estamos vendo. Né? É interessante essa reportagem. Isso aqui não são os pilotinhos da PUC, isso é o MEC. É uma manifestação no MEC contra a reforma universitária. Mas eu acho interessante porque eles entrevistaram o então reitor, Padre Laércio, o Quental, que era o presidente do DCE, em 68, a Guta, aluna, em 68, e 2 professores em 68, o Carmelo e o Augusto Sampaio. O Carmelo, Departamento de Educação, e o Augusto, que eu não preciso dizer quem é. Vamos pegar uma lente e olhar um pouquinho o que diz, o que escreveu o repórter a respeito da fala do padre Laércio, e que eu acho muito interessante. Olha a legenda. A legenda diz: os jovens de hoje, o jornal de 98 está falando de 68, os jovens de hoje estão muito desunidos. Em 68 havia bem mais preocupação social. Não sei se o padre Laércio de 68 diria isso. O padre Laércio de 98 diz, e glosa, né? Ele diz assim, que o que ele mais gostava naquele ano era a preocupação dos estudantes com as questões sociais. Nós brigávamos o tempo todo. E o padre Laércio diz, em 98, que em 68 os estudantes eram bem mais unidos, coisa que ele não gostava muito de 68. Talvez porque o próprio ambiente da universidade era menor, e aí citação. Hoje em dia, não vejo os jovens participando da comunidade em que vivem, dos movimentos de bairro. Todos reclamam dos políticos, mas não percebem que a iniciativa deve começar por nós mesmos. É muito interessante, né? Você vê como é que nessa memória 98 e 68 se justapõem na recordação que o então reitor, o padre Laércio, faz e que se explicita no texto. Tem alguém com o microfone aberto falando e está dando uma certa cacofonia. E ele diz, olha que coisa interessante, quando se lembra das invasões da polícia, o antigo reitor ainda se revolta. O padre Laércio chegou a ir à delegacia acompanhado de um professor que era general para salvar alunos da PUC que tinham sido presos. Isso é verdade. Aí depois vem o justamodo. Né? Infelizmente, as pressões do governo militar aumentariam com o passar do tempo e levariam o padre a expulsar alguns alunos, o que é real, por motivos políticos. Era interessante, porque os alunos eram expulsos. O caso do Davidovich, do Luiz Davidovich, atual presidente da Academia de Ciências, físico, reconhecidíssimo, é exemplar. O Davidovich foi expulso com uma mão e com a outra a PUC buscou para ele e para a Guta, então casada com ele, uma bolsa de estudos nos Estados Unidos que permitiu que ele fizesse a carreira que fez. Né? Isso e a inteligência dele. Né? Eu acho engraçada essa história do infelizmente as pressões levaram a expulsar alunos por motivos políticos. Logo ele, que é a favor da liberdade de expressão, chegou a contratar, por iniciativa própria, diversos professores que haviam sido caçados nas universidades públicas. Isso também é verdade, como eu já disse. Né? Se a gente fizer a mesma operação com a entrevista da Guta, a professora Maria Augusta Davidovich, e fizermos uma limpezinha básica no Photoshop para poder ler melhor, eu acho que a entrevista que ela dá é muito expressiva. Em primeiro lugar, a Guta, com a verdade que sempre a caracterizou,
do imperialismo yankee, como nós dizíamos com grande ênfase, sobre a soberania nacional. Mas é interessante, porque aqui ela diz que os alunos, aqueles da Assembleia que iam ser expulsos, não foram expulsos, eles foram suspensos 40 dias. Lembra do menino fazendo seu discurso de punho cerrado contra a expulsão dos alunos? Os alunos finalmente não foram expulsos. Olha aí a negociação entre alunos e administração central da PUC, as tensões, etc. E tal, né? É bom porque esse jornal nos esclarece isso, né? A fala da Guta. Sobre essa fala da Guta, a gente podia botar uma outra camada, que foi a fala da Guta quando a Comissão da Verdade e da Justiça se reuniu na PUC há uns anos atrás, acho que em 14. Guida, desculpe interromper você, é que eu acho que algumas pessoas não estão vendo o seu PPT. A tela, Eu acho que você, sem querer, descompartilhou. Eu descompartilhei? Sem querer, sim. Sem Compartilhe querer? de novo. Compartilharei novamente. Vamos ver. O que eu Se você puder voltar, inclusive, um slide só para a gente ver. Ah, claro. Boa, vamos compartilhar. Compartilhar tela. Tuk-tuk. Agora. Pronto, agora foi. Ótimo. Então, você, por favor, vocês me avisem se isso acontecer outra vez, tá? Volte só um, por favor. Você está querendo muito que eu volte. Vamos lá. Mais um para trás. Ai, meu óculos. Quem que perdeu os óculos? Então, aqui, esse é o anterior. Né, que eu falei que tem o padre Laércio. Essa reportagem do Jornal da PUC. Né? Entrevista o padre Laércio, entrevista o Quental, entrevista o Carmelo, o Augusto e a Guta. Né? De 98, né? De 98, 30 anos depois. Aí a gente botou a lente no padre Laércio e eu sublinhei algumas passagens que eu não vou repetir, porque senão pesa muito. Depois a gente fez a mesma operação na reportagem, na entrevista com a Guta, limpamos um pouquinho no Photoshop, coisa bastante fácil hoje em dia, e vimos a Guta falando sobre a oposição dos alunos à reforma universitária. Essa reforma universitária... Tá bom? Chegamos lá? Tá. Então, essa reforma universitária, como muitas outras reformas universitárias pela América Latina afora e pelo Brasil afora, inclusive a da Unicamp, a da Federal da Paraíba, a de Brasília, elas foram feitas com a assessoria de um ser muito misterioso que se chama Rudolf Atkin. Esse Rudolf Atkin era um grego nacionalizado norte-americano, especialista em administração universitária, tinha feito um curso sobre comunicação simbólica, não era bobo nem nada. Então, quando ele faz a proposta de reforma universitária para a PUC, que foi a primeira universidade... O som está falhando. O som está falhando? O som está falhando. Agora melhorou? O som está falhando. Melhorou? Aqui está normal. Eu estou ouvindo bem, eu estou ouvindo bem. Aqui está normal. Também estou ouvindo bem. Deve ser a conexão dele, infelizmente. Aqui também está normal. Reconecta quem seja o dono desta porta. O Wi-Fi está variando. Bom, mas o tal voltando para o Atkin, ele faz um projeto enorme de reforma universitária da PUC. A PUC foi a primeira universidade brasileira a fazer a reforma universitária, nos moldes das universidades americanas. Não era bobo nem nada, tinha feito um curso de imagem simbólica. O que ele foi como gráfico da reforma universitária da PUC? Professora Maria Clara, o que é isso?
que parece isso aqui? Que ele vai apresentar para os jesuítas. Parece sei lá, uma aldeia indígena. Então é você que diz, Deri. Para os jesuítas, isso aqui é um ostensório. Olha. O ostensório é aquele objeto litúrgico que é usado para a bênção. Lembra do Papa dando a bênção Urbi et Orbi com um ostensório? É um ostensório isso aqui. Claro. É muito legal. A da Unicamp não tem nada a ver com isso. E o Deri, que pertence a outro campo semântico, vê um cocar indígena. Mas eu garanto para você que nenhum jesuíta, naquele então, viu isso aqui como um cocar indígena, via como um ostensório. E está aqui, vamos aumentar um pouquinho, a representação gráfica da proposta de reforma universitária. A divisão da universidade em 4 centros, como efetivamente foi feito. Tá? O centro, estão vendo? O Centro de Ciências Humanas, naturalmente vai para trás, mas não faz mal, vamos lá. Já volto já, tá? Pronto. Os 4 centros, conforme a gente... O Parleste não quer ir embora de jeito nenhum. Então, aqui. Aumentamos e vemos. Iguaizinhos a como foram efetivamente implementados, isso aqui é o esquema dos cursos de graduação. Tá? É interessante porque está proposto um departamento de música, que nunca existiu. O de jornalismo está no Centro de Ciências Humanas, não no de Sociais, e História e Geografia também. Tem já um departamento de Arquitetura e Urbanismo, tem a Escola Médica, enfim, é muito próximo daquilo que foi efetivamente implementado. Né? Se a gente olhar para o CTC, né? Que já se chamava Centro Técnico Científico, você tem o Instituto de Matemática, o Instituto de Física, o Instituto de Química, a Escola Politécnica, a Escola de Arquitetura que não existia, o Instituto Tecnológico, o ITUC, e o Centro de Processamento de Dados, né? Que é o embrião do Departamento de Informática, muito precocemente instaurado na PUC. Né? Mas é interessante ver essa evidência da influência de um técnico norte-americano. Não sabemos muito sobre ele, o que já é saber muito. Né? Norte-americano. Financiado pelo governo, pelo MEC-USAID, atuando nas universidades brasileiras nos anos de 60, não resta muita dúvida da sua filiação. Também não temos nenhuma evidência empírica que comprove isso. Temos alguns trabalhos sobre o Article, inclusive o trabalho do Hélio Canoni, que foi bolsista no Núcleo de Memória, e que é um trabalho precursor. A Lourdinha Fávero também escreveu sobre ele, várias pessoas escreveram ele. É uma figura da qual, até pouco tempo atrás, nunca se tinha visto uma fotografia. Outro indício, enfim, das relações obscuras desse senhor. Um outro tipo de documento que a gente tem é um dossiê, são os dossiês investigativos do DOPS. Caíto, para você, eu escolhi um sobre seu pai, sobre o nosso muito querido professor Leandro Conder. O Caíto, filho do Léo, que está conosco hoje. Eu trouxe, só para a gente ver como é que eram
esses dossiês do DOPS. Temos muitos. Tá? Esse dossiê que o Eduardo Deixa ela quietinha. localizou, ele é interessante porque ele mostra como é que essa informação confidencial é burocraticamente cercada por todos os lados e ela é dirigida ao ministro da Justiça. Então, Caíto, seu pai tinha lançado um livro que era o Introdução ao Fascismo, pela Graal, e isto torna-se um assunto de Estado. E o Estado brasileiro escreve um dossiê, o DOPS escreve um dossiê de 7 páginas sobre o livro do Leandro e sobre a Graal. É um duplo processo. Tá? Fala do Leandro, que naturalmente é visto como... aqui diz, Leandro Augusto Marques Conder, o meu coelho, que integrava o Comitê Cultural do PCB, não é propriamente um segredo de Estado esse, seção do então Estado Guanabara, quando da sua prisão em 70, então o Estado declara que prendeu o Leandro em 70, reapareceu no cenário literário brasileiro com o livro Introdução ao Fascismo, da editora Graal. Aí diz o autor e tal coisa. Aí vai falar da Graal, que é um pedaço divertido. Fala da Graal da seguinte maneira. A editora Graal é de propriedade de Max da Costa Santa. Esquerdista, isso era uma coisa terrível de dizer, esquerdista, atingido pelo ato institucional número 1, e que também pertenceu ao comitê, ao conselho editorial do... Quem é que faz parte do conselho editorial da Graal? Os seguintes elementos, termo policial para falar de criminoso, né? Então, quem eram os elementos terríveis? Primeiro, Zuenir Ventura, ser perigosíssimo. Segundo, José Ribamar Ferreira, que é o Ferreira Goulart, que também integrou o Comitê Cultural do PCB em 1970. Darcy Ribeiro. Então, isso aqui já classificava a Graal como uma trincheira esquerdista. Eu botei 2 das 7 páginas porque eu acho muito interessante esses carimbos aqui. Não só o carimbo de confidencial que vem em todas as páginas, mas esse carimbo, a necessidade do DOPS de carimbar a sua papelada com este carimbo. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui, nesse aqui está escrito: a Revolução de 64 é irreversível e consolidará a democracia do Brasil. Tem que carimbar, porque não é muito fácil de inferir semelhante barbaridade. O Eduardo, quando achou esse documento, isso foi a coisa que ele achou mais interessante. E, do outro lado, tem um outro carimbo que diz que o destinatário dessa documentação se compromete a absoluto sigilo, é responsável, se divulgar, vai acontecer coisas terríveis. Mas é um pouco a cara da repressão, né? Hoje em dia, Diga, Edu. Só um comentário rápido também pelo assunto do documento confidencial também, que é bem interessante, né? É isso mesmo. Isso é muito bom. O assunto, aqui no caput, data 10 de julho de 78, e o assunto é muito interessante. Eu acho que o ministro da Justiça teve que ler tudo para saber que era isso. Propaganda adversa através da literatura. Essa é a linguagem do DOPS, da qual o Léo parece rir. Hoje em dia, a gente tem outro tipo de documentação ou de acervos preciosos, né? Eu botei aqui um desses sites que digitalizam uma quantidade impressionante de documentos, que é o do Armazém Memória, ligado à Arquidiocese de São Paulo, ligado à tortura do Camais, ligado, coordenado pelo Marcelo Zelic, né?
Olha que coisa impressionante. Está na internet, para quem quiser olhar. Esse acervo que está composto por 15.137 fotografias, 3.297 filmes, 1.128.717 páginas de documentos. É muito impressionante que isso esteja disponível na internet e que a gente possa trabalhar com isso. Se a gente for ao catálogo geral, nós vamos encontrar acervos pessoais. Entre os acervos pessoais está o acervo do Raul Amaro Nin Ferreira, aluno da PUC morto pela repressão, quando internado no Hospital Central do Exército, à mão do Estado. Né? Se a gente clicar nesse acervo do Raul, nós vamos ter todos os documentos do acervo dele, que foi juntado pela mãe. Eu botei a página que tem o mais impressionante desses documentos, que é uma carta da dona Mariana Lanari Nin Ferreira, mãe do Raul, a carta dela ao general. É muito, muito impressionante. Vocês entrem e deem uma olhada. E tem também o depoimento à Comissão Nacional da Verdade. Olha quanta documentação que a gente tem, né? Essa aqui está para todo mundo, não é do núcleo, é de todo mundo. O núcleo publicou esse relatório e eu quero botar um pedacinho do filme que está no YouTube, do depoimento à Comissão Nacional da Verdade, por uma razão. Vocês vão ver que na mesa da Comissão Nacional da Verdade, que faz os inquéritos para a restauração da justiça possível, né, tem 3 ex-alunos e professores da PUC. O primeiro é o presidente da Comissão Nacional da Verdade naquele então, que é o Paulo Sérgio Pinheiro, que vocês vão entender por quê. Ele foi meu contemporâneo de PUC, fazia direito. A gente o chamava de De Gaulle. O apelido dele era De Gaulle, porque efetivamente ele é a cara do De Gaulle. Ele é o presidente da Comissão Nacional da Verdade naquele então. Depois nós temos a Carolina Campos Melo, ex-aluna de Direito, professora hoje do Departamento de Direito, que é a relatora. Temos a Maria Rita Kel, que é da USP. E a quarta pessoa é o João Ricardo Dornelles, do Departamento de Direito, também ex-aluno do doutorado da PUC. Vou botar 1 minuto só para a gente ter o prazer de ver a PUC na presidência da Comissão Nacional da Verdade e da Justiça, porque a PUC somos nós, não é o prédio, não é só a administração central. Vou botar 1 minutinho só. Né? É desse acervo. Né? O caso Raul tem sido acompanhado muito detidamente pela Comissão da Verdade do Rio. O meu amigo João Ricardo Dornelles está aqui e nós devemos reconhecer isso. Não é somente uma colaboração, mas é uma convergência em termos do que a Comissão Nacional da Verdade faz e o que a Comissão da Verdade no Rio de Janeiro tem feito. Eu vou pedir à colega a professora Carolina que convide aqueles que vão falar para tomarem assento. Bom, boa tarde a todos e todas. Teremos, no primeiro momento, a apresentação do relatório Raul Amaro Nin Ferreira, pelo Marcelo Zelic e o Felipe Carvalho Nin Ferreira. Um relatório bastante extenso que tem sido objeto de apreciação, cuidado, estudo, aprofundamento, seja pela Comissão Estadual do Rio, seja pela Comissão Nacional. E, no segundo momento, teremos o depoimento do Pedro Nin Ferreira, que é irmão do Raul Amaro Nin Ferreira, e apresentará
a perspectiva dos familiares em relação a esse caso. Então, eu gostaria de chamar, no primeiro momento, Felipe Carvalho Nin Ferreira e Marcelo Zelic para se apresentarem. Talvez o João Ricardo, por favor. Por favor. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todas e a todos. Bom, é com muita satisfação que, em nome da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, participando junto com a Comissão Nacional da Verdade dessa audiência em relação ao caso Raul Amaro Nin. Não vou falar muito. Como foi colocado anteriormente, a ideia exatamente é essa continuidade de investigação que começa com os próprios familiares e de uma pesquisa extremamente aprofundada, bem feita, e que revelou dados não somente diferentes, inovadores em relação à ação das forças repressivas durante o regime militar, no sentido da utilização de uma unidade de saúde, no caso do Hospital Central do Exército, e também revelando, quer dizer, como esse espaço, como não foi uma exceção, não foi... Então, se vocês quiserem ouvir todo o depoimento, ele está no YouTube. São horas e horas de depoimentos no processo da Comissão da Verdade. É só entrar. Chegamos, portanto, depois de ver essa pequena amostragem, que é só para dar um gostinho e a vontade de vocês entrarem no site do núcleo e trabalharem com conta de vocês, a gente chega a uma primeira conclusão que o conceito de memória com o qual a gente trabalha é, em primeiro lugar, plural. Ela não é unívoca, a memória. Ela não é unívoca porque são vários os agentes que fazem memória. Esses agentes são individuais e são coletivos. Essa memória é feita em vários momentos. Portanto, a memória é plural. E também é polifônica. Ela não está no mesmo diapasão o tempo todo. Nós vimos, quando vimos a memória do Padre Laércio, por exemplo, que o Padre Laércio de 68 não é exatamente dono da mesma memória do Padre Laércio de 98. A mesma coisa a Guta de 68 e a Guta de 98. A mesma coisa os depoentes do processo do Raul, e assim sucessivamente. É muito importante perceber que a memória é sempre plural e é sempre polifônica. Porque a memória, outra nota de ordem teórica, nos ensinou um historiador que se chama Jacques Le Goff, ela é fiel e ela é também móvel. E essa dialética entre fidelidade, ou seja, coerência com o vivido, e mobilidade, ou seja, coerência com os vários vividos, faz da memória um exercício, uma experiência de fidelidade ao acontecido, mas também ela não é inerte, ela não é imóvel, ela é dotada de mobilidade. Por outro lado, como nos ensinou um outro professor, dessa vez um geógrafo humanista, que se chama David Lowenthal, a memória não resgata o passado, apesar de que a gente use muito esse verbo que eu não aprecio grandemente. Ele nos lembra que a memória é, antes de mais nada, uma experiência e que ela destila o passado, mais do que o resgata ou reflete. Ela transmuta experiências. Mais do que explicar isso, eu vou propor uma experiência. Nós estamos aqui trabalhando com um fundo de tela que parece neutro, certo? Tem uns
uns recortes, tem umas figuras geométricas, mas não é figurativo. A nossa memória meio que pessoal e coletivamente opera nessa zona cinzenta, sem muita clareza de contornos. Quando a gente faz um esforço memorialístico, a gente começa a transformar essas manchas em algumas coisas que nos lembram outras, né? São objetos pontiagudos, é quase um grito, né? É quase um rosto meio desdesenhado, mas que lembra um grito. E se eu apuro mais ainda a minha memória, eu começo a ver cores diferentes, eu começo a ver perspectivas, eu começo a ver algumas coisas que me são levemente familiares, né? A minha memória está destilando o passado de tal maneira que eu começo meio que a reconhecer. Né? E ainda que meio flu, eu já sou capaz de saber o que eu estou tentando lembrar, certo? Eu já sou capaz de reconhecer, a partir daqueles traços completamente abstratos, a imagem, às vezes distorcida, de algo que eu quero me lembrar, mas que eu não sou capaz de estabelecer uma transparência com um determinado momento vivido. Tá? Ninguém, eu garanto, reconheceu nesse fundo de tela a fotografia do Léo Pereira, certo? É a fotografia do Léo Pereira, do Leonardo Afonso de Miranda Pereira, que fez essa fotografia aqui do fundo de tela, é a fotografia antes da destilação da memória. Diga, alguém falou alguma coisa? É isso que o nosso amigo David Lowenthal quer dizer quando ele diz que a memória destila o passado mais do que o reflete. Ela faz essa operação de transmutar experiência. Nós estamos desde o começo com a fotografia como fundo de tela e não o reconhecemos. Né? Por isso, a gente pode dizer também que a memória, os trabalhos da memória, eles estabelecem uma trama, eles entramam esquecimento e lembrança. A memória não se opõe ao esquecimento. O esquecimento é parte da memória. Compõe a memória. Seja o esquecimento pelo trabalho dos homens, pelo acaso, pela vontade ou pelo passar do tempo. O esquecimento faz parte da memória. E, mais uma nota, a memória, como nos ensinou o queridíssimo Gilberto Velho, que já não está mais também entre nós, a memória estabelece uma constante relação dialética, dinâmica, entre memória, identidade e projetos. De tal maneira que toda memória é identidade, toda identidade repousa ou se alicerça sobre uma memória. Toda identidade se debruça num projeto, todo projeto revela uma identidade, todo projeto tem uma memória, toda memória se derrama em projetos. Essa relação é importante. Portanto, como no título do nosso encontro de hoje, é justo falar em memórias no plural, na polifonia, na fidelidade, na mobilidade, na transmutação de experiências, na complexa trama de lembranças e esquecimento, nessa relação dialética, constante e dinâmica entre identidade, memória e projeto. O S, memórias, procede. E, para terminar,
Se eu pudesse pedir para a memória de vocês não se traduzir no esquecimento de uma coisa do que a gente fez hoje, eu pediria para vocês se lembrarem desse trecho. Se eu pudesse inscrever a ferro e fogo nos pilotis da PUC alguma coisa sobre a memória da universidade em qualquer tempo, portanto também no tempo duro da ditadura civil-militar, eu queria que fosse esse trecho. Se eu pudesse tatuar no coração, na mente dos membros do Núcleo de Memória alguma coisa, eu queria que fosse esse trecho. Esse trecho que diz que o nosso lembrar é um lembrar ativo, um trabalho de elaboração e de luto em relação ao passado, um trabalho que é realizado através do esforço de compreensão e de esclarecimento, não só razão e não só sensibilidade. Um trabalho de esforço, de compreensão e de esclarecimento do passado, muito importante, e também do presente. Um trabalho que certamente lembra dos mortos, por piedade e por fidelidade, mas também lembra dos mortos por amor e atenção aos vivos. Eu pagava caro para ter escrito isso, mas não fui eu que escrevi isso, não, infelizmente. Esse é um trecho de uma intelectual canadense, suíça, brasileira, professora da Unicamp, que se chama Jeanne-Marie Gagnon, num livro que ninguém devia deixar de ler uma vez na vida, nós já lemos muitas, que se chama Lembrar, Escrever, Esquecer, publicado em 2006. Fica a sugestão de leitura e, para quem quiser ir mais longe, fica uma pequena bibliografia que depois, se vocês quiserem, eu deixo na cátedra, ou enfim, fica também no site da PUC. Muito obrigada por essa meia hora que se estendeu um pouco mais, mas tempo é muito relativo. Muito obrigada pela paciência, pela presença, pela acolhida de vocês. E fiquemos em casa. Essa é uma maneira da gente poder se encontrar. Pronto, muito obrigada. Os alunos já devem ter ido para as suas aulas. Caíto, que domina a tecnologia, está aplaudindo. A Olivia também. Mamãe, isso o que é, mãe? Obrigada, Isso. professora. Dá um beijo para a vovó, meu amor. Manda um beijo para a vovó de Madrid. Obrigada, professora, pela sua colocação, foi muito importante, acho que para todos que nós vimos aqui mais de 60 pessoas aproximadamente acompanhando a sua palestra, e aí eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum destaque. Eu só queria comentar muito brevemente que essa última fala, esse último trecho da Ganeban, é lido hoje de uma forma muito imediata, né? É o que a gente está vivendo no sentido de lembrar desse momento e viver esse momento, na verdade. Isso. Esse momento nosso hoje. Né? Sim, exatamente. A gente age hoje em memória dos vivos e dos mortos, em função dos trabalho vivos. que lembra dos mortos por piedade e fidelidade, mas também por amor e atenção aos vivos. Exatamente. Então, eu gostaria de... Margarida, Manuel Duarte, agradeço pelas suas colocações a respeito do tema. Foram bastante importantes e elucidativos para pessoas, colegas que não viveram aquela época que nós convivemos. Muito obrigada, Manuel. Prazer ter você. Obrigada, Manuel. Agora a professora Maria Clara também quer falar. Isso, é porque eu vou dar aula depois disso, então gostaria de falar, agradecer muito a você, Guida, foi realmente fantástico. E eu vi que tem alunos meus da graduação, evidentemente, né, cuja aula começaria às 11, então estão aqui, que eu avisei que só começaria a aula depois da sua palestra. Mas tem também os da pós-graduação,
curso que eu dou à tarde. E, justamente na pós-graduação, nós estamos trabalhando a obra de Johann Baptist Metz, um teólogo alemão, para quem a categoria de memória foi fundamental em todo o seu projeto teológico, né? Então, hoje à tarde, nós teremos bastante para comentar. Vi que alguns estão aqui assistindo, né? E eu acho que foi assim fundamental para mim, foi rever os anos que eu vivi aqui na PUC, já, enfim, me lembrar da minha grande amiga Mônica Tolipan, que era presidente do diretório, se não me engano. Foi né? presa, foi presa. Presa, torturada, Dom Ivo foi lá com ela, enfim, a CNBB a apoiou bastante, além da PUC também, evidentemente. Depois ela foi trocada por algum embaixador daqueles e foi para o Chile, mas na hora que ela ia para o Chile, teve o golpe que derrubou Allende no Chile, então ela se escondeu no Rio Grande do Sul, onde ela mora até hoje. Né? Então, pela Mônica também, gostei de ver a Valesca e o Lico, o Gui, enfim, companheiros de muito tempo. E queria te agradecer pela apresentação assim enraizada nos rostos, mas depois levando esses rostos para um pensar, né, que não pode esquecer nunca, lembrar de novo, para não repetir certas coisas e para fazer coisas novas, né? Eu acho que foi muito importante, queria te agradecer muito. Eu agora vou sair com os alunos, mas quem quiser continuar conversando com a Guida, fique tranquila aí, tá bom? Obrigada, hein? Boa aula, Maria Clara, e muito obrigada pelo convite, a Kátia e a você. Obrigada. Bom, eu queria agradecer muito especialmente ao público que, de várias partes do mundo acadêmico e do mundo geográfico, veio hoje para esse encontro. Meus queridíssimos ex-alunos que estão por aí pelo mundo, todos nós irmanados nesse momento de isolamento, que não seja um momento de isolamento, mas de encontro de outra maneira, de reflexão. Que mundo nós vamos encontrar quando isso acabar, se é que isso vai acabar? Será que nós vamos repetir os mesmos erros, as mesmas coisas que nós fazíamos? Ou será que nós vamos ser capazes de reinventar um mundo melhor, mais justo, mais próximo, mais fraterno? Ida, queria te agradecer particularmente, queria dizer duas coisas. A primeira é que eu pensei também numa definição de memória que me é muito especial, porque eu gosto muito de música. O Oli Salomão, ele tem uma definição que a memória é uma ilha de edição, em que a gente está sempre trazendo ou deixando informações, colando umas às outras para compor alguma coisa. Essa era uma primeira coisa que eu queria te dizer. A segunda é agradecer, porque eu recebi ao menos 2 agendas do Núcleo de Memória que você me enviou aqui para a França, e a tua aula completa muito as imagens e informações que estão nessas agendas, né? Então, para mim, é como se fosse um registro sonoro desse material também, para além. Na verdade, porque você faz um apanhado mais geral, mas foi muito interessante do ponto de vista de uma parte da história da PUC que eu desconhecia, então, que me permite linkar com o momento atual que a gente está vivendo também. Então, queria te agradecer por essa oportunidade e essa aula magistral. Obrigada, Aderi. Você sabe que você é muito querido. Onde quer que você esteja, nós estamos juntos. E eu gostei muito dessa ideia da ilha de edição polifônica, natural. Falando pelo Eduardo, é meio como uma atuação de um DJ, que a cada vez é uma edição totalmente nova. Exatamente, também. O Eduardo, o Clóvis falou em nome do Eduardo, porque o Eduardo, além de ser um esplêndido pesquisador, é DJ. Os mesmos discos, ele faz coisas diferentes a cada vez. Exatamente. Guida, descompartilha a tela para todo mundo ver as carinhas. Tá. Vou descompartilhar a tela, sabe Deus como. Já vi aqui.
interromper como... Isso. Muito bem. Ei, Silva Mello, bom te ver. No fundo celestial. Quem estiver disponível, vamos aproveitar para tirar uma fotinha. É uma fotinha. Eu queria muito agradecer essa oportunidade de escutar a Guida dando uma aula, né? Nós nos vemos a cada ano, graças a Deus, afortunadamente, mas vê-la outra vez dando uma palestra é uma coisa que eu não vejo desde 2008 e é uma saudade boa que fica no meu coração e hoje foi uma coisa, um presente para mim nessa quarentena de vírus e tosse e febre. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade maravilhosa de te escutar outra vez com a professora Guida, que me ensinou tanto, que me fez crescer tanto profissionalmente, também como pessoa, e dizer para a cátedra que essa iniciativa foi maravilhosa, agradecer também a vocês e que possamos ter mais dessas palestras. Um beijo para todo mundo, muito obrigada. Beijo, Cida. Obrigada, não é obrigada. sério o que ela diz, não, porque ela é minha filhada, sabe? Então, aqui tem um fenômeno de nepotismo afetivo. Eu mandei, Guida, o convite para a Teca, Maria Tereza Porto, e ela está aí também com a gente. Que ótimo. Então, Teca, você viu sua mãe e o quanto ela... Ela não viu, ela queria ver, justamente, ela queria ver a foto, porque ela não viu, ela não estava ainda conectada, então eu enviei o convite e ela já está conectada agora e gostaria de ver a foto da mãe dela também. Tá. Se você puder mostrar de novo. Posso. Depois a Kátia vai publicar o vídeo que ela está gravando da palestra. Ótimo. Então também. Mentira, bom dia. Tudo bem, querida? Vou botar a Valesca com muita emoção. Como é que eu faço isso? Compartilho. Compartilhar. Já está compartilhado, é só voltar lá. Vou voltar o slide. Ah, tá. Está aqui. Pronto. Então, vamos tirar e vamos lá para trás para buscar a foto da Valesca. Aqui. Um pouco mais para trás. Não é aí mesmo. É que elas são sobrepostas. Teca, essa vai para você no porto onde você está. A manifestação dos 100 mil e sua mãe, Teca, de quem a gente tem tanta saudade, aqui, muito séria, participando, menina, devia ter uns 19 anos aí, a Valesca, e nessa outra foto, sorrindo, como a gente guarda ela no coração da gente. Ao lado da Cecília Londres, da Lucinha Caminha Muniz, enfim, junto com seus colegas da PUC. Espero que essa foto tenha chegado a você com todo o carinho que a gente tem pela Valesca, sua mãe, nossa amiga muito querida. Guida, aqui é o José, filho da Valesca também. Ai, José, que bom, querido. A Teca compartilhou com a gente aqui o link do Zoom. Eu e a Isa, acho que a Isa também conseguiu entrar e, assim, dizer que... tentar dizer alguma coisinha, a Teca tá chorando, eu acabo chorando também. Todos nós, meu amor, todos nós. É uma alegria, assim, a gente... Eu e a Teca, principalmente, também crescemos aí na PUC, né? Fomos formados pela PUC e assim, nossa mãe, a vida dela foi dedicada à universidade e assim, é bom ver você, tô vendo que a Ângela tá aí também, Vera Cantor. E assim, dizer que o que nós somos hoje é função de tudo que a minha mãe nos educou, né? E nesse conceito de história, de generosidade e tal. Então, nesse momento dessa imensidão de ignorância, né, a gente ter um pouquinho um oásis aí de história, assim,
é uma alegria muito grande para a gente poder compartilhar e ter esperança de que esse mundo, esse país tenha jeito, né? Porque ultimamente as coisas só vêm piorando, né? Então, tentar não perder a esperança aí. Muito bom encontrar vocês. Exatamente. Eu me lembro muito, estamos fazendo memória, da Valesca grávida, da Ana Luísa, da Teca, do José, pelos pilotis da PUC. Legal, muito bom. E agora a gente carrega essa lembrança dela. Muitos daqui foram alunos da Valesca. E foi bom estar com ela hoje aqui, esse sorriso bonito. Com certeza. Obrigado, Guida. Beijo. Obrigada a você, José. Beijo grande no coração. Teca, você também. Beijo, a Ângela também escreveu algumas palavras aí. Guida, eu gostaria imensamente de agradecer essa memória viva da Valesca que você nos trouxe, quer dizer, toda a sua fala, mas essa memória viva da Valesca que você nos trouxe. É uma pessoa que continua muito forte no nosso coração e nas nossas vidas, e eu acho que foi super importante ter trazido uma educadora querida como a Valesca para esse momento. Obrigada. Obrigada a você, Ângela. Bom, aqui ficamos, nos despedimos e não nos despedimos. Muito obrigada, Kátia. Tchau. Até a próxima vez. Obrigada pela colaboração. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Kátia, pode encerrar, querida. Tá bom. Cuide-se muito. Colocou o nome, Beijos. por favor, tá bom? Todo mundo colocou o nome. Tá, Gabriela? Beijo grande em Pamplona. Obrigada a todos. Teca, beijo enorme. Fernando, muito obrigada. Tchau, Deri. Tchau, Guida. Beijão. Xande, beijo enorme. Beijo, Guida. Beijo todo mundo. Beijo todo mundo, Cida. De longe, de longe. De longe, de longe. Um grande beijo, professora. Para você também, querido. Foi muito bom esse nosso encontro. Tchau, tchau, pessoal. Vou finalizar, então, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, tá? Obrigada.